Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 2, versículos 1 a 4. Assim está escrito: Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esses versículos para a nossa meditação nesta noite. Vamos falar dentro desse texto e desenvolver o tema: o que acontece quando Jesus está em casa? Qual é o resultado da presença de Jesus em casa? O texto que li esta noite fala-nos quando a mãe de Jesus e os seus discípulos, ele já estava ali com os seus discípulos, foram convidados para umas bodas, para uma festa, um casamento em Caná da Galileia. E Jesus foi a essa festa. Jesus aceitou aquele convite. Porque Jesus não veio para ficar isolado, segregado, como um ermitão, num monte, né? Longe, distante, para não ter o contato com as pessoas, não. Jesus veio realmente para viver entre o povo, andar entre eles, participar com eles. Enfim, Jesus, ele era sociável ao povo da sua época. Jesus estava presente em várias circunstâncias da vida. Nós vamos observar algumas destas onde Jesus esteve e a diferença que fez a presença de Jesus nos lugares por onde ele passou. Aqui acontecia essa festa, e a festa, o casamento, as bodas, lá onde estava, era uma alegria. Os convidados iam com prazer, com alegria, por ter sido lembrado, pela amizade, por conhecer os nubentos, as pessoas que iam se unir. Então era um congraçamento, era o momento de eles estarem reunidos, e isso trazia contentamento. A pessoa estava participando, estava aprovando aquela união, aquele ato. As famílias estavam se congraçando, entrelaçando-se, e era muito importante. E não esqueceram de Jesus. Convidaram também Jesus e os seus discípulos. Então eles foram convidados. Eles não convidaram somente Jesus. Olha, Jesus, nós estamos convidando o Senhor, agora os seus discípulos não podem vir, só vem o Senhor, tá bom? Não, não é assim. Foi convidado Jesus e os seus discípulos, e eles foram à festa em Caná da Galileia. Acontece que no desenvolver daquela festa, quando a alegria está tomando conta, o contentamento, a gratidão, o prazer de estarem juntos, acontece um incidente. Ou seja, o vinho que eles tinham reservado para aquela oportunidade, de acordo com os convidados, que certamente eles fizeram uma análise, o que eles tinham dava para atender. Mas aquela festa ela foi concorrida, então foi muita gente naquela festa. E acontece que, com pouco tempo, acabou-se o vinho. E as coisas, elas desandam um pouco. Quando você faz uma programação, no caso de uma festa, dos comes e bebes para as pessoas que vão vir, e em dado momento acaba tudo. Como explicar isso? Como dar uma satisfação para as pessoas? Como eles iriam entender esta situação? Convidou a gente e não tinha nada para nós?
Por que convidou então? Então ficaria uma situação muito vexatória. Mas a mãe de Jesus estava ali e ela conhecia Jesus e ela sabia quem ele era desde o nascimento, desde antes de nascer. Maria já foi informada quem seria Jesus. E ele cresceu, chegou a essa idade, já estava exercendo o seu ministério e ela, conhecendo e sabendo, ela notou uma diferença, uma falta ali. Parece que havia uma conversa ali, digamos assim, entre dentes. O que vamos fazer agora? Acabou o vinho e não tem mais o que fazer. E a mãe de Jesus vai a ele e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus então disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus era o convidado da festa. O convidado da festa. E disse a Maria que não era chegada a sua hora. Ela vai aos servidores, aos serventes, e conversa com eles. Maria era uma pessoa bem ativa. Ela notou a necessidade, falou com Jesus. Quando Jesus disse que ainda não havia chegado a sua hora, significa que a hora dele ia chegar. E ela o que faz? Ela vai aos serventes e diz: olha, fiquem atentos. Fazei tudo quanto ele vos disser. O principal da festa aqui agora não é mais os noivos. O principal agora é vocês darem atenção a Jesus. E eles assim fizeram. Passado algum tempo, chegou a hora, Jesus passa por ali, observa, vê como era aquela situação, vê ali umas talhas de água que estavam postas para as purificações, e Jesus então pede àqueles serventes que eles coloquem água naquelas talhas, que eles encham aquelas talhas. Eram 6 talhas que cabiam vários litros de água. Jesus manda colocar água. Depois que eles enchem até em cima, todas elas, Jesus manda que eles tirem agora e leve ao mestre-sala, ou seja, o provador do vinho, o responsável pela distribuição da bebida naquele casamento. Bebida, no caso aqui, o vinho. Tá? Então o servente tira e ele leva ao mestre-sala. Ele sabia de onde tirado. Ele sabia que ele tinha tirado. Ele tinha colocado água e quando ele tirou, obedecendo a palavra de Jesus, ele tirou o vinho e levou ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou aquele vinho, ele teve a sensação de algo diferente, especial. Então ele proferiu a seguinte palavra: ele disse aqui, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando as pessoas já beberam, já se satisfizeram, então ele vem com um inferior para o final, para garantir até o fim da festa. Ele vem com o inferior, e como as pessoas já já tinham bebido o vinho, não notam quase que a diferença. Mas ele profere uma palavra e diz o seguinte: mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, ele deixou o melhor para o fim. Mas não é que ele deixou o melhor. É que Jesus, quando ele está presente numa casa, a presença de Jesus sempre realiza o melhor. Então, este vinho, nenhum viticultor, nenhum profissional da bebida teria condições de fazer um semelhante a este que foi feito por Jesus. E foi feito como? Pelo poder da sua palavra. Jesus colocou lá, na ligação que ele tinha com o Pai, ele então recebeu a orientação de Deus para colocar água, e à medida em que obedeceram e que foram colocando água,
Aquilo foi se transformando, quando tirou era o vinho e era o melhor vinho. E aquela festa, então, que parecia ser uma decepção, foi algo louvável, agradável e que todo mundo comentou o que ali tinha acontecido. Porque eles nunca tinham ido numa festa para ter aquela especialidade até o fim. Mas era resultado da presença de Jesus. Então veja quão importante é a presença de Jesus nos ambientes. Nos ambientes. Onde Jesus está presente, sempre alguma coisa vai acontecer e vai surpreender a todos. Porque a presença de Jesus tem essa característica. Quando ele está presente, as coisas acontecem. Nós temos alegria quando as pessoas vêm à nossa casa, quando chega uma visita, um convidado, um parente, um familiar, um irmão, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo. Então, temos alegria. Isso era comum na casa do povo, dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, dos irmãos. E era muito importante isso se traduzia em amizade, em comunhão, em afinidade, e mantinha esse elo, esse conhecimento de um para o outro muito grande. Então era prazeroso. E às vezes você não precisava nem avisar a pessoa que você ia. Você ia, quando chegava, era bem recebido. Entra, a casa é sua, a casa é nossa. Você é da casa. Fique à vontade. Era assim que as pessoas eram recebidas. E eu me lembro também que até o trabalho da igreja, o trabalho que se fazia, as visitas que se faziam nas casas, elas eram desta forma. Saía-se para determinado lugar e passava perto da casa de algum irmão, entrava, fazia uma oração, cantava um hino, lia um texto da palavra de Deus, conversava um pouco ali e saía, ia embora. E a pessoa ficava alegre, feliz, regozijante. E dizia, não acredito. O irmão vem na minha casa, o pastor vem na minha casa, a irmã vem na minha casa. Que alegria! Parece que eu recebi anjo. Jesus, através da epístola aos Hebreus, diz que os antigos, eles hospedaram anjos em forma de pessoas. Dada a amabilidade, a alegria que a presença das pessoas faziam. E a igreja primitiva, ela tinha esta ocupação todos os dias, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Eles sempre estavam se reunindo também nas casas. Mas passou-se o tempo, e os nossos dias agora, parece que isso ficou uma coisa para o passado. Hoje ninguém mais convida ninguém mais tem prazer de ir na casa do outro, e vivemos numa selva de pedra, são somente os prédios que são fechados e não tem acesso livre, e as casas que tem não tem a facilidade também, porque hoje precisa-se telefonar para marcar uma visita, para ver se a pessoa está disposta a receber, e que dia marcar, que hora marcar e como fazer, e assim fica tudo limitado, tudo engessado. Então precisa dizer que dia vai, que hora vai e sobre o que vai falar. Hoje está assim. Não tem mais aquela espontaneidade de chegar e a coisa acontecer. Não, hoje tem que ser tudo programado. E as pessoas sempre dão desculpas para não ter este tempo de receber uma visita em casa. Infelizmente, são os dias que nós estamos vivendo. Quantos obreiros de Deus, quantas famílias, quantos visitantes que vieram à igreja, que foram hospedados em casa, foram recebidos, e era uma alegria, um testemunho, uma oração, o cantar do hino, o momento da refeição. Que alegria, que gozo, que prazer isso trazia na alma.
E Jesus era prático nisso. Jesus fazia isso. Jesus realizava essas visitas nos lares das pessoas. E a presença de Jesus, ela sempre era marcante. Quando Jesus saía, alguma coisa ficava lá como prova da presença de Jesus. Veja este primeiro exemplo de outros que nós vamos citar aqui. Esse primeiro exemplo, uma festa de casamento. A pessoa falta os comes e bebes, aí vão macular a reputação do noivo, da noiva, dos familiares. Como é que faz uma coisa dessa? Mas a felicidade deles é que eles não esqueceram de convidar Jesus. Existem muitos encontros que se convida tantas pessoas, tantas personalidades, mas não se convida Jesus. E se a festa não tem Jesus, nada feito. Até o hino que as irmãs cantam aí, né? Que vai ter festa, mas se Jesus não for convidado, a festa não tem valor. Festa só tem valor quando Jesus está presente. E nas festas que se realizavam em Jerusalém, Jesus sempre estava presente. E sempre acontecia alguma coisa que marcava a vida das pessoas com a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus é agradável, é necessária. A presença de Jesus, ela traz gozo, traz paz, traz alegria, traz milagres. Então, que coisa importante. Então, isto aqui aconteceu. E diz-nos aqui, finalizando esse texto, que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, nesta primeira casa, que era uma festa, Jesus era o convidado. De convidado, Jesus passou a ser o personagem principal, porque ele é o principal. Ele tem a prioridade nas casas e nas vidas. Na nossa vida, Jesus é a prioridade. Ele está em primeiro lugar na nossa vida. E é este o caminho, porque o Senhor Jesus, ele mesmo ensinou: se amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus é a pessoa principal, central, prioritária na nossa vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar e ele deve estar no centro do nosso coração. Nada mais deve ocupar espaço com Jesus no nosso coração. Se tiver qualquer outra coisa ocupando lugar no nosso coração, a presença de Jesus não está evidente. Mas se tiver Jesus no nosso coração, a presença dele é real e se transmite na nossa vida, no comportamento, na alegria, no caminhar, no tratar, nos negócios, em tudo. A presença de Jesus, ela se mostra. Então, o que acontece quando Jesus está em casa? Em Caná da Galileia, aconteceu o milagre da transformação. Jesus transformou a água em vinho e levou alegria para o povo, porque vinho na Bíblia significa alegria. Então, o que poderia ser tristeza, Jesus transformou e mandou alegria para aquele povo, para aquela multidão que ali estava participando de uma festa significativa naquela pequena cidade. Mas Jesus fez a diferença. Como sempre faz, sempre fará. Jesus presente, sinal de milagre. Sinal de que alguma coisa extraordinária vai acontecer e vai ficar marcada. Um outro caso foi quando Jesus foi à casa de Pedro, segundo está lá em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, quando Jesus foi à casa de Pedro, chegando lá, o que Jesus encontrou? Jesus encontrou a sogra de Pedro com febre. Estava acamada. Jesus, ao chegar na casa de Pedro, Jesus ia na casa dos discípulos.
Jesus ia na casa dos seus colaboradores. Jesus visitava muitas casas. Nós precisamos visitar a casa dos nossos companheiros, dos nossos colaboradores, dos irmãos, da família, enfim, aqueles com quem temos a afinidade, precisamos sempre estarmos por ali, acompanhando o exemplo de Jesus. E quando ele chega lá, encontra a sogra de Pedro nesse estado, diz a palavra de Deus, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E ela levantou-se e serviu-os. Então foi providencial a ida de Jesus na casa de Pedro. A sogra dele não estava bem. Mas quando Jesus chegou, a presença de Jesus, e que ele estendeu a mão e tocou na mão, a febre foi embora na hora. Só Pedro se levantou, animou-se, fez alguma coisa, serviu a eles ali e tudo ficou alegre. Quando Jesus saiu, ela ficou com saúde. Então, o que aconteceu ali? Jesus levou a cura, Jesus levou saúde para a sogra de Pedro. Ela ficou contente, Pedro, o discípulo de Jesus, ficou contente e o nome de Jesus foi glorificado. Então veja como é importante a presença de Jesus. Há um hino que diz, entra Jesus, a casa é sua. Nós precisamos dar essa abertura para Jesus. Convidar ele para estar na nossa casa, para fazer parte da nossa família. Quando Jesus está presente, tudo é diferente. Tudo tem significado. Tudo traz uma experiência de vida. É a presença de Jesus. Um terceiro caso, nós encontramos em Lucas, no capítulo 15, do versículo 17, que fala sobre um paralítico que não tinha condições e souberam que Jesus estava numa determinada casa, tinha sido convidado para estar ali numa casa. Então, quando Jesus está ali, eles vêm trazendo aquele paralítico, não encontra lugar para colocar, porque tinha muita gente para ouvir Jesus, as pessoas tinham prazer, onde Jesus ia, o povo se reunia, se juntava. Então ficava aquela porção de pessoas em volta de Jesus. E então estes 4 amigos pegaram o amigo paralítico e levaram a Jesus. Vamos lá, porque Jesus em casa é sinal de que vai haver algum milagre, alguma coisa, porque com ele está o poder, a unção do Espírito Santo para curar, conforme anunciei uns dias atrás numa ministração. Eles não encontraram meio de entrar pela porta. Ninguém queria abrir espaço. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram uma parte do telhado e desceram o paralítico naquela cama e colocaram frente aonde estava Jesus. Jesus estava na casa, eles levaram o paralítico na casa aonde Jesus estava. E o que acontece? Quando Jesus vê a fé daqueles amigos, a fé deles, por acreditar, por confiar que Jesus opera milagres, e do paralítico, que também acreditou e por isso consentiu ser levado, porque os amigos podiam ter fé, mas o paralítico diz, não, eu não acredito não, para mim está muito difícil, não, eu creio também, me leva lá, eu quero ir, eu quero estar onde Jesus está. E eles o levaram. Quando desce, diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao homem, disse-lhe, homem, os teus pecados são perdoados. Os escribas ficaram injuriados com isso que Jesus havia dito, mas Jesus conhecia o pensamento deles, Jesus sabia qual era a intenção deles, e Jesus disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico,
a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o que aconteceu? E levantando-se logo, ele foi rápido, ele não demorou não. Jesus deu a ordem, ele obedeceu imediatamente. Levantando-se logo diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Então Jesus estava na casa, levaram lá o paralítico, e o que Jesus fez? Jesus restaurou a saúde do paralítico. Ele agora era o ex-paralítico, porque estava são, estava curado. Curado por quê? Jesus estava em casa e os amigos levaram ele aonde Jesus estava e Jesus operou aquele milagre, aquela restauração. E todos viram, não podiam negar, porque viram que o homem chegou imóvel numa cama, paralisado. Na hora de Jesus, o homem levanta-se, pega a cama e vai embora. Mas vai glorificando a Deus, alegre, feliz, os amigos muito grato a Deus, porque o Senhor ouviu, viu a fé deles e resolveu. Esta foi a terceira casa que Jesus entrou. A primeira foi em Caná da Galileia, a segunda foi a casa de Pedro, esta aqui foi lá em Cafarnaum. Mas Jesus entrou também na casa de Levi. Levi era aquele publicano que vivia, trabalhava na alfândega, no recebimento de impostos, e Jesus passou por lá e chamou ele, e disse a ele, vem e segue-me. E quando ele seguiu a Jesus, em determinada ocasião, ele fez um grande banquete na sua casa e chamou Jesus para estar lá. E Jesus foi à casa de Levi. E quando Jesus chega à casa de Levi, estão lá novamente os escribas e fariseus, murmurando contra os discípulos e falando contra Jesus, porque o vosso mestre come e bebe com publicanos e pecadores, que para eles isso era um absurdo. Mas Jesus não veio para se isolar do povo, Jesus veio para identificar-se com o povo, para estar com o povo. E Jesus foi. E Jesus respondendo disse, olha, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, a presença de Jesus na casa de Levi, o que levou para ele? Levou para ele o arrependimento, o perdão. E a vida dele, então, foi transformada. O resultado da presença de Jesus na casa de Levi. Levi foi o beneficiado porque convidou Jesus para a sua casa. Uma quinta casa, que nós encontramos também aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 40, 41 em diante, até o versículo de número 56, fala de Jairo, que era um varão, ele era o príncipe da sinagoga, mas ele tinha uma filha de 12 anos, que estava quase 12 anos, que estava à morte. A menina estava doente, não estava tendo recuperação, estava quase a ponto de morrer, e ele foi pedir a Jesus, né, que atendesse a ele, curasse a sua filha. E Jesus disse que iria, Jesus foi, né? Pediu que Jesus entrasse em sua casa. E Jesus disse que ia. E então, caminharam em direção à casa de Jairo. No caminho acontece que aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, é curada, também sofria há quase 12 anos, ela é curada, recebe a salvação, o perdão e segue a sua vida. Jesus continua a caminhada. Quando ele está perto da casa de Jairo, os servos deste homem chegam a ele e dizem, olha, não incomodes mais o mestre. Sua filha já morreu, não tem mais jeito, está tudo acabado, não incomodes o mestre. Jesus, quando escutou essa palavra, isso aí era um balde de água fria no coração de Jairo. Jesus disse, eu vou lá.
E estão indo para chegar lá. E antes de chegar, alguém diz, não tem mais jeito. Como que diz? Pode despedir Jesus daí mesmo, porque não vai adiantar ele vir aqui. Mas quando Jesus escuta aquilo, Jesus diz o seguinte, não temas, crê somente e será salva. O homem creu. Chegaram em casa, como que querendo zombarem de Jesus. Jesus vai aonde está a menina, ele chama o pai, ele chama a mãe, diz para não chorar, mas aí ele chama o pai, chama a mãe, Pedro, Tiago e João. Somente estes. E eles vão aonde a menina está. Os demais, Jesus não permitiu que fosse. Vocês não, vocês fiquem aí. Vocês não acreditaram, vocês deram notícia de morte, vocês procuraram desestimular a fé do pai, vocês ficam aí. E foram lá. E quando Jesus chega lá, Jesus pega a menina pela mão e diz a ela, Talita cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E o que aconteceu? O que sempre acontece quando Jesus está presente. O espírito voltou, a menina se levantou e Jesus mandou que os pais dessem comida a ela. E quando as pessoas viram a menina restaurada, a menina novamente desfrutando de vida, eles então ficaram o quê? Ficaram maravilhados. Mas é o resultado da presença de Jesus. Até onde há morte, Jesus leva vida. Então é importante a presença de Jesus. Perde quem não convida Jesus para a sua casa. Mas quem convida Jesus sempre vai ter algo novo sendo realizado na sua vida e no seio da sua família. Uma sexta casa que Jesus entrou é a casa de Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta fica fadigada com os afazeres, com o trabalho da casa, e Maria, que conhecia, sabia o valor de Jesus, logo assenta-se aos seus pés para ouvir as palavras de Jesus. E Marta fica agoniada. Manda que ela me ajude. E Jesus disse, Marta, Marta, estás afadigada com muita coisa, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. O que Maria escolheu? Maria escolheu ouvir as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são vivas, são poderosas, elas operam milagres, elas operam maravilhas. Então, estas palavras de Jesus, que estão lá no capítulo 10, dos versículos 38 a 42 de Lucas, então está escrito assim, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus levou a palavra viva, palavra gloriosa, palavra poderosa, palavra que traz coisas novas. Uma sétima casa que Jesus entrou foi a casa de Zaqueu. Zaqueu manifestou o grande desejo de ver quem era Jesus. Já havia escutado falar de Jesus, mas ele queria ver com seus próprios olhos. E já observamos em dias passados o que ele fez para ver Jesus. Ele subiu numa figueira, Jesus ia passar por ali, Jesus passou, chamou e disse que queria ir na casa dele. E Jesus se convidou, ele falou, hoje me convém posar na tua casa. E Zaqueu com alegria o levou para casa, o recebeu em casa. E então nós observamos a mudança que Jesus operou na vida de Zaqueu. E o que ele levou na casa de Zaqueu? Ele disse, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quando Jesus está na casa, há salvação. Ele levou salvação para a vida de Zaqueu e da sua família. Uma oitava casa que Jesus entrou foi a casa lá no cenáculo. Quando os discípulos, eles estavam reunidos após a ressurreição do Senhor Jesus. Eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. Jesus entrou, mesmo com as portas trancadas,
3 coisas interessantes Jesus levou ali para eles, para aqueles que estavam na casa, no cenáculo. Jesus levou para eles a comunhão. 22, de 10 a 14. Aqui, antes da ressurreição, depois é o outro. Antes da ressurreição. Quando Jesus pediu que eles fossem a uma determinada casa e perguntasse ao dono da casa onde está o aposento em que hei de celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E quando mostraram uma sala mobiliada, então os discípulos ficaram ali e Jesus foi lá, reuniu-se lá e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus levou a comunhão para aqueles discípulos. A presença dele revelou-se que o corpo dele ia ser partido, que o sangue dele ia ser derramado, exemplificado no pão e no vinho. O pão em memória da sua carne, o vinho em memória do seu sangue. E foi assim que Jesus falou com eles. Este foi o momento da comunhão. E isso é praticado até hoje, que foi a instituição da ceia, a memória do sacrifício de Jesus em nosso favor. Então Jesus levou aos discípulos comunhão. Essa 8ª casa. A 9ª casa foi quando Jesus ressuscitou e aqueles 2 discípulos saíram de Jerusalém em direção a uma aldeia em Emaús, porque eles esperaram, não aconteceu nada, e eles foram embora, estavam aflitos, angustiados, pensativos, e no meio do caminho Jesus se apresenta e vai com eles, vai conversando. E eles vão ouvindo aquele peregrino que ele está falando, e as coisas parece que começam a ferver o coração deles, as palavras são tocantes de Jesus, e quando eles chegam naquela aldeia, eles entram na casa para uma refeição, e quando pega aquela refeição e Jesus dá graça pela refeição, eles então descobriram que era Jesus, discerniram a presença de Jesus, que era Jesus. Quando olharam, Jesus não estava mais lá. Mas o que foi que Jesus levou para eles? Jesus abriu os olhos espirituais deles. Jesus estava do lado deles e eles não estavam enxergando Jesus, estavam enxergando um peregrino. Mas quando Jesus fez a ação de graças, o sentido espiritual deles se despertou e eles entenderam que era Jesus. Jesus desapareceu, eles voltaram a Jerusalém e testificaram o que aconteceu, que Jesus se apresentou vivo para eles. E a 10ª e última casa foi a casa dos discípulos, quando Jesus se apresentou lá junto à casa dos discípulos. Agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 9 por diante, 19 por diante. Então, quando Jesus se apresenta ali à tarde, eles estão trancados, Jesus entra e diz: paz seja convosco. Jesus levou 3 coisas nessa oportunidade para aquela casa do cenáculo, onde os discípulos estavam trancados, com medo. Jesus levou paz. Primeiro ele disse: paz seja convosco. Segundo lugar, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Terceiro lugar, Jesus ativou a fé de Tomé, porque eles haviam dito que Jesus tinha aparecido, Tomé não creu. Então Jesus apareceu e disse: Tomé, olha aqui o meu lado, coloca a tua mão, vê as marcas na minha mão, que sou eu mesmo. E aí Tomé então reconheceu e disse: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque visse, cresce, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então nesta casa Jesus levou paz, o Espírito Santo e a fé. Então veja a riqueza que é a presença de Jesus quando ele está numa casa. E há muitas pessoas que não querem convidar Jesus para a sua casa. Há muitos chamados, entre aspas, cristãos,
que só querem Jesus no templo, mas não querem Jesus na casa, não querem Jesus no trabalho, não querem Jesus nos negócios, não querem Jesus nos estudos, não querem Jesus nas amizades, só querem Jesus no ambiente de culto. E de todos os outros ambientes, Jesus está excluído, está colocado de lado. Ele não é bem-vindo para essas pessoas. E por conta disso, a vida deles são pobres, são enfraquecidas, não tem firmeza, não tem graça, não tem alegria, não tem vitória, não tem bênção de Deus, e nem no templo eles conseguem ter contato. Porque se não querem Jesus nas outras atividades da vida, também no templo Jesus não se revela para eles. É simples. Jesus vai aonde é bem recebido. E que alegria é quando nós podemos convidar Jesus para estar na nossa casa. A igreja da Ásia de Laodiceia, que tinha muitas dificuldades, Jesus estava do lado de fora. Veja, uma igreja, Jesus do lado de fora? Sim, do lado de fora. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se nós não temos a hombridade de convidar Jesus, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus sempre é aquele que nos procura. É como o pastor à procura de uma ovelha perdida. Ele vai procurá-la até encontrar. E quando encontrar, ele a leva nos ombros para o aprisco e cuida dela. Então Jesus, esta noite, está batendo a porta do meu coração, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo hoje a porta da tua casa. Ele está batendo a porta do teu coração. Ele está convidando para que você dê a oportunidade de Jesus entrar e fazer parte na sua vida. Porque onde Jesus faz parte, as coisas acontecem. Então, há necessidade de termos esta abertura para que Jesus esteja sempre presente. Jesus é quem nos socorre. Jesus é quem nos livra. Jesus é quem supre. Jesus é quem defende. Jesus é quem abençoa. Jesus é que dá entendimento. Jesus é que faz tudo na nossa vida. Então ele é indispensável no nosso viver, na nossa casa. Ele precisa estar conosco. Então, o que acontece quando Jesus está em casa? Em resumo, primeiro, quando Jesus está em casa, ele traz alegria. Segundo, ele traz cura e saúde. Terceiro, ele traz restauração. Quarto, ele traz perdão, arrependimento. Quinto, ele traz vida. Sexto, ele traz palavra. Sétimo, ele traz salvação. Oitavo, ele traz comunhão. Nono, ele traz visão espiritual. E décimo e último, ele traz paz, fé e a ação do Espírito Santo. Quando eu e você convidarmos Jesus para a nossa casa, todas estas bênçãos virão sobre a nossa vida e nos alcançarão. E a nossa vida e a vida da nossa família, tanto material, espiritual, familiar, social, cultural, profissional, ela terá significados, porque a presença de Jesus faz diferença. A presença de Jesus marca a nossa vida. Vem, Jesus, à minha casa, ela é a tua casa. Que possamos fazer isto e os resultados serão surpreendentes na nossa vida. Que esta palavra possa encontrar um lugar de aceitação no meu e no teu coração. E que convidemos Jesus para a nossa casa. E vamos desfrutar da bênção e testemunhar os resultados que a presença dele traz na nossa casa. E que Deus em Cristo Jesus
possa abençoar a mim e você, hoje e para sempre. Amém.